Como a presença de Deus se aproxima quando você se sente perdido. Você não chegou até aqui por acaso. Existe algo dentro de você que começou a mudar. E talvez você nem saiba explicar o quê. Não foi de repente, foi aos poucos. Uma sensação estranha, quase imperceptível no começo, mas que foi crescendo, ocupando espaço, tirando a paz que antes parecia tão natural. Como se aquilo que antes fazia sentido agora já não encaixasse mais. Como se sua própria vida estivesse escorregando pelas suas mãos e você não soubesse como segurar. E o mais difícil não é o problema em si, é não entender o que está acontecendo. Você tenta organizar seus pensamentos, tenta encontrar uma lógica, uma explicação, mas nada fecha. Você ora, mas parece que suas palavras não passam do teto. Você tenta continuar firme, mas algo dentro de você já não responde como antes. Aquela clareza que você tinha sumiu, aquela força enfraqueceu. E isso começa a te cansar de um jeito profundo, silencioso, que ninguém vê. Existe uma pergunta que começa a ecoar dentro de você, mesmo que você não tenha coragem de dizer em voz alta: Deus, onde o Senhor está? E talvez o que mais machuca não seja o silêncio, mas a sensação de distância. Como se Deus estivesse longe exatamente no momento em que você mais precisa. Como se você estivesse tentando alcançá-lo, mas ele não estivesse respondendo da forma que você esperava. E isso confunde, isso pesa, isso mexe com a sua fé. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza, e talvez essa seja a primeira chave que você precisa ouvir hoje. Nem todo silêncio é ausência. Nem toda sensação de perda é abandono. Existe um lugar que poucos conseguem entender. Um lugar onde Deus não fala alto, onde Ele não se mostra de forma óbvia, onde Ele não responde como você gostaria. Mas é exatamente nesse lugar que Ele mais trabalha. E se eu te disser que o que você está vivendo agora não é um afastamento de Deus, mas um movimento dele em sua direção? E se essa sensação de estar perdido não for o fim do caminho, mas o começo de um encontro que você nunca experimentou antes? Fica comigo até o final, porque o que está acontecendo dentro de você tem um significado. E quando você entender isso, nada mais será visto da mesma forma, quando tudo dentro de você começa a desmoronar. Chega um momento em que não é apenas uma área da sua vida que começa a falhar. Não é só um problema isolado, não é apenas uma dificuldade passageira. É como se tudo dentro de você começasse a perder a estrutura ao mesmo tempo. Seus pensamentos já não são tão claros, suas emoções ficam instáveis e até aquilo que você tinha como certeza começa a ser questionado. Você percebe que algo mudou, mas não consegue explicar o quê. Aquilo que antes te motivava já não tem o mesmo efeito. Aquilo que te dava segurança agora parece frágil. É como se você estivesse andando em um terreno que de repente deixou de ser firme. E quanto mais você tenta recuperar o controle, mais percebe que ele está escapando. Isso assusta, porque você sempre foi a pessoa que resolvia. Sempre foi quem sabia o que fazer, quem tinha direção, quem mantinha tudo em ordem. Mas agora, você se vê diante de um cenário onde até as suas próprias respostas desapareceram. E existe algo ainda mais difícil nisso tudo. Ninguém ao seu redor percebe. Por fora, você continua funcionando, continua sorrindo, continua falando, continua cumprindo suas responsabilidades. Mas, por dentro, algo está desmoronando em silêncio. E esse tipo de queda é o mais solitário que existe, porque ninguém vê, ninguém entende, ninguém alcança. E então, você começa a lutar contra isso. Tenta se reconstruir rápido, tenta voltar a ser quem você era, tenta recuperar o controle, a clareza, a força. Mas quanto mais você tenta, mais percebe que não consegue voltar ao estado anterior.
E é aí que a maioria das pessoas se desespera, porque parece que você está piorando quando, na verdade, você está sendo transformado. Existe algo que quase ninguém tem coragem de te dizer. Nem todo colapso é destruição. Algumas estruturas precisam cair porque já não sustentam mais quem você está se tornando. Algumas certezas precisam ser quebradas porque estavam limitando o que Deus quer revelar. Algumas forças precisam falhar porque estavam te mantendo dependente de você mesmo e não dele. O que está acontecendo dentro de você não é um erro no processo, é o processo. Deus não está destruindo você, Ele está removendo aquilo que não pode continuar. E eu sei, dói. Dói não se reconhecer, dói não entender, dói não ter respostas. Dói perceber que você não consegue mais ser quem você era. Mas talvez essa seja exatamente a intenção, porque Deus não quer apenas consertar partes da sua vida. Ele quer te levar para um nível de profundidade onde você nunca esteve. E isso nunca começa com construção, sempre começa com desconstrução. O que está desmoronando dentro de você não é o seu fim. É o começo de algo que você ainda não consegue enxergar. Mas existe um detalhe que muda tudo. E ele aparece justamente quando esse vazio começa a crescer. O vazio que não é ausência, mas convite. Existe um momento depois do desmoronar em que algo ainda mais estranho acontece. Não é mais o caos intenso, não é mais o barulho interno. É o oposto disso, um silêncio, um espaço, um vazio que parece não ter forma. E é exatamente aqui que muita gente se perde de verdade, porque o vazio assusta mais do que o colapso. No colapso, pelo menos você sente alguma coisa. Existe movimento, existe emoção, existe reação. Mas no vazio, parece que tudo desacelerou, como se algo tivesse sido retirado de dentro de você e agora você não soubesse o que colocar no lugar. Você tenta preencher, tenta se distrair, tenta buscar respostas, tenta voltar ao que te fazia sentir alguma coisa, mas nada parece funcionar como antes. Aquilo que antes te satisfazia agora parece raso. Aquilo que antes te ocupava agora não preenche mais. Isso começa a gerar uma sensação perigosa. A sensação de que algo está faltando. Mas e se eu te disser que não está faltando? Está sendo preparado? O vazio que você está sentindo não é a ausência de Deus. É a remoção de tudo aquilo que impedia você de perceber a presença dele. Porque enquanto você estava cheio de respostas prontas, de certezas rápidas, de distrações constantes, você não precisava parar. Você não precisava escutar. Você não precisava perceber. Agora você precisa. Esse espaço que parece desconfortável é intencional. Deus não preenche lugares ocupados. Ele se revela onde existe espaço. E talvez pela primeira vez você esteja com espaço suficiente dentro de você para perceber algo que sempre esteve aí, mas que você nunca conseguiu enxergar. O vazio não é um castigo, é um convite para sair do automático, um convite para deixar de viver no superficial, um convite para parar de buscar fora aquilo que só pode ser encontrado em um lugar muito mais profundo. E eu sei, esse lugar parece estranho, porque você não tem controle nele, você não tem respostas prontas, você não tem garantias, você não tem aquela sensação de segurança que estava acostumado, mas talvez essa seja exatamente a chave, porque enquanto você precisa de garantias, você ainda está tentando controlar, e Deus não se revela no controle, Ele se revela na entrega. Esse vazio que você está tentando evitar pode ser exatamente o lugar onde você vai encontrar a presença mais real que já experimentou. Mas existe um ponto de virada aqui, porque quando você não entende esse processo, você começa a interpretar tudo errado. E é nesse momento que surge uma sensação ainda mais inquietante, a sensação de que você saiu do caminho.
a sensação de estar fora do caminho certo. Em algum ponto desse processo, uma dúvida começa a crescer dentro de você de forma silenciosa, mas insistente. Não é mais só sobre o que você sente, é sobre o que você pensa a respeito de tudo isso. Você começa a questionar se tomou decisões erradas, se perdeu tempo, se afastou do caminho certo sem perceber. E essa sensação é pesada, porque não é apenas confusão, é insegurança sobre a própria direção da sua vida. Você olha para frente e não vê clareza. Olha para trás e começa a duvidar do que já viveu. E de repente, parece que você está em um lugar que não reconhece, como se tivesse saído da rota, sem nem perceber quando isso aconteceu. E então surge aquela pergunta que incomoda profundamente. E se eu estiver longe de Deus? Essa é uma das mentiras mais sutis desse processo. Porque tudo ao seu redor pode parecer desalinhado, mas isso não significa que você saiu do caminho. Na verdade, pode significar que você está sendo tirado de um caminho que parecia certo, mas que nunca foi o definitivo. Nem todo caminho que faz sentido para você foi desenhado por Deus. E é exatamente por isso que, em alguns momentos, Ele permite que você sinta esse desalinhamento, não para te confundir, mas para te despertar. Porque enquanto tudo parece encaixar perfeitamente, você não questiona, você apenas continua. Mas quando algo começa a não fazer mais sentido, você é forçado a parar e perceber. Perceber que talvez você estava seguindo mais lógica do que direção. Perceber que talvez você estava vivendo no piloto automático, sem realmente discernir. Perceber que talvez Deus não está te tirando do caminho, Ele está te reposicionando dentro dele. Só que reposicionamento não parece conforto, parece perda de referência. Você sente como se estivesse andando sem mapa, sem sinal, sem confirmação. E isso gera um desconforto profundo, porque você sempre quis ter certeza de onde estava pisando. Mas deixa eu te dizer algo que pode mudar a forma como você vê esse momento. Deus não guia apenas através de clareza. Muitas vezes, Ele guia através daquilo que deixa de fazer sentido. Aquilo que começa a incomodar, aquilo que já não encaixa, aquilo que perde o brilho. Pode não ser confusão, pode ser direção. E você não está perdido por sentir isso. Você está acordando. Só que existe um detalhe que torna tudo ainda mais desafiador. Porque quando você tenta buscar respostas nesse momento, o que você encontra não é explicação, é silêncio. Quando Deus não interrompe o seu silêncio, existe um ponto nesse caminho em que você já não está apenas confuso, você está esperando. Esperando uma resposta, um sinal, uma direção clara, esperando que Deus fale de alguma forma que encerre todas as dúvidas de uma vez. Mas o que você encontra é silêncio. E não é um silêncio momentâneo. Não é algo que passa rápido. É um silêncio que permanece, que se estende, que parece ignorar a urgência que você sente dentro de você. Você ora e nada muda. Você busca e nada responde. Você insiste e o céu continua em silêncio. E isso começa a mexer com você de um jeito mais profundo do que qualquer outro momento até agora. Porque o silêncio de Deus não desafia apenas a sua paciência. Ele confronta a sua fé. Você começa a se perguntar se Ele ainda está ouvindo, se Ele ainda está perto, se de alguma forma você fez algo que criou essa distância. Mas existe algo que você precisa entender. E isso muda completamente a forma como você interpreta esse momento. O silêncio de Deus não é falta de resposta. É uma forma diferente de resposta. Nem sempre Deus fala para te dar informação. Muitas vezes, Ele silencia para te formar. Porque enquanto você busca respostas rápidas, Deus está trabalhando em algo mais profundo do que respostas podem alcançar. Ele está trabalhando em você. Existe uma passagem que revela algo poderoso sobre isso. Em 1 Kings, chapter 19, verse 11-12,
Deus não se manifesta no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele se revela em uma brisa suave, quase imperceptível. Isso muda tudo. Porque talvez você esteja esperando um Deus que interrompa tudo com intensidade, enquanto Ele está se aproximando de você em silêncio. E o problema não é que Ele não está falando, é que você ainda está tentando ouvi-lo da forma antiga. O silêncio que você sente não é vazio, é ajuste, é Deus te ensinando a perceber de uma forma mais profunda, mais sensível, mais real. Mas esse processo exige algo que nem sempre é fácil. Exige que você permaneça, mesmo sem entender. Exige que você continue, mesmo sem sentir. Exige que você confie, mesmo sem ver. E é exatamente aqui que muitos desistem, porque permanecer no silêncio exige mais fé do que agir na certeza. Só que existe algo que acontece quando você decide não fugir desse lugar. Você começa a perceber que aquilo que antes funcionava em você já não funciona mais. E isso não é coincidência. É o próximo passo. O lugar onde suas forças não funcionam mais. Chega um momento em que você tenta fazer tudo o que sempre fez e simplesmente não funciona. Você tenta ser forte como antes, tenta manter o controle, tenta organizar, resolver, reagir, mas nada responde da mesma forma. Aquilo que antes era suficiente agora parece inútil. Aquilo que antes te sustentava agora não te segura mais. E isso te deixa sem chão, porque você percebe que não pode mais contar com as mesmas ferramentas internas. Sua força já não resolve, sua lógica já não organiza, sua disciplina já não sustenta. É como se tudo que você construiu dentro de si tivesse perdido a eficácia ao mesmo tempo. E a reação natural é resistir. Você tenta mais uma vez, se esforça mais, se cobra mais, insiste em voltar ao que funcionava. Mas quanto mais você força, mais percebe que algo mudou de forma definitiva. E isso não é fraqueza, é transição. Deus está te levando para um lugar onde suas forças naturais não são mais suficientes. Não porque elas são ruins, mas porque elas são limitadas para o nível onde Ele quer te levar. Enquanto você dependia de si mesmo, você conseguia até avançar. Mas agora, você precisa depender dele. E esse tipo de dependência não se aprende em momentos de controle. Só se aprende quando o controle falha. Existe algo muito profundo acontecendo aqui. Deus não está apenas tirando sua força, Ele está revelando a origem errada dela. Porque durante muito tempo você acreditou que sua estabilidade vinha do que você conseguia fazer, pensar ou sustentar. Mas agora você está sendo confrontado com uma verdade diferente. Sua verdadeira força nunca esteve em você. E isso assusta, porque te coloca em um lugar vulnerável. Um lugar onde você não tem mais como se apoiar em si mesmo. Um lugar onde você precisa confiar sem garantias, avançar sem controle, permanecer sem segurança visível. Mas é exatamente nesse lugar que algo novo começa a nascer. Porque quando suas forças param de funcionar, você finalmente para de confiar nelas. E quando você para de confiar nelas, você abre espaço para experimentar uma força que não vem de você. Uma força que não depende do seu estado emocional, da sua clareza ou da sua capacidade. Uma força que permanece mesmo quando você não consegue. Mas existe um detalhe importante. Antes dessa nova força se manifestar completamente, algo dentro de você ainda precisa ser desmontado. Algo mais profundo do que comportamento. Algo que está na base de tudo. E esse é o próximo passo que quase ninguém está preparado para enfrentar. A desconstrução que precede o encontro. Existe um nível desse processo que vai além do que você sente ou do que você consegue fazer. Ele atinge aquilo que você acredita, aquilo que você construiu ao longo da vida como verdade, como certeza, como base. E é aqui que tudo fica ainda mais intenso.
Porque não é mais só sobre emoções instáveis ou falta de direção. É sobre perceber que algumas das coisas que você tinha como firmes começam a perder o sentido. Aquilo que você acreditava sobre você mesmo já não se sustenta. Aquilo que você pensava sobre Deus já não responde da mesma forma. Aquilo que você entendia como fé já não encaixa mais com o que você está vivendo agora. E isso cria um conflito interno profundo, porque você não sabe se está evoluindo ou se está se perdendo. Mas deixa eu te mostrar algo que muda completamente essa perspectiva. Deus não constrói sobre estruturas erradas. Antes de revelar algo verdadeiro, ele desmonta aquilo que é incompleto. E isso inclui ideias, percepções, expectativas e até imagens que você criou sobre ele sem perceber. Essa desconstrução não é rejeição, é alinhamento. Você não está sendo afastado da verdade. Você está sendo aproximado dela de uma forma mais real, mais profunda, mais pura. Só que esse processo não é confortável, porque ele tira de você aquilo que te dava segurança, aquilo que você usava para se sentir firme, para se orientar, para interpretar a vida. E quando isso começa a cair, você se sente exposto, vulnerável, sem referência. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Você não perde aquilo que é verdadeiro, você só perde aquilo que não era suficiente. E talvez, sem perceber, você tenha construído sua fé em camadas superficiais, em respostas rápidas, em conceitos que funcionavam enquanto tudo estava sob controle. Agora, nada está sob controle. E por isso, tudo que não é profundo o suficiente começa a ruir. Mas é exatamente nesse cenário que algo extraordinário acontece. Porque quando as ideias antigas caem, você finalmente se torna capaz de enxergar sem filtros, sem expectativas, sem distorções, sem limitações criadas pela sua própria mente. Você começa a perceber Deus de uma forma que não depende do que te ensinaram, mas do que você está vivendo com Ele. E isso muda tudo, porque um encontro real não acontece quando você entende tudo. Ele acontece quando você para de se apegar ao que achava que entendia. E talvez seja exatamente isso que Deus está fazendo agora, te levando além do que você aprendeu para te mostrar quem Ele realmente é. Mas essa desconstrução deixa marcas. Ela cria um tipo de desconforto que não desaparece facilmente. Um incômodo constante, silencioso, que parece te acompanhar o tempo todo. E isso não é por acaso. O desconforto que não vai embora. Existe um tipo de desconforto que não é como os outros. Ele não aparece e desaparece. Ele não se resolve com descanso, distração ou tentativa de controle. Ele permanece. Silencioso, constante, como se estivesse tentando te dizer algo, mas sem usar palavras. E isso cansa. Porque você tenta ignorar, tenta seguir normalmente, tenta voltar ao ritmo de antes, mas ele continua lá, como um peso leve, porém contínuo, como uma sensação de que algo não está certo, mesmo quando tudo ao seu redor parece estar funcionando. E o mais difícil é que você não consegue explicar. Não é um problema claro, não é uma dor específica. É algo mais profundo, mais interno. Uma inquietação que não tem nome, mas que também não vai embora. E então, você começa a lutar contra isso. Tenta ajustar sua rotina, tenta mudar pensamentos, tenta encontrar algo que alivie essa sensação. Mas nada resolve completamente. No máximo, ameniza por um tempo e depois volta. Mas e se esse desconforto não for algo para ser eliminado? E se ele for algo para ser compreendido? Existe uma diferença entre dor que destrói e desconforto que revela. Nem todo incômodo é um erro. Alguns são sinais. Sinais de que você não pode mais voltar ao que era antes. Sinais de que existe algo dentro de você sendo ajustado, reposicionado, realinhado. Esse desconforto pode ser o limite entre quem você foi
e quem você está se tornando. Porque enquanto você ainda se sente confortável no antigo, você não se move, você permanece, você se acomoda. Mas quando o desconforto chega, tudo muda. Você não consegue mais ignorar, não consegue mais fingir, não consegue mais permanecer no mesmo lugar interno. E isso te empurra, não com força externa, mas com uma pressão interna que não te deixa parar. E talvez você tenha interpretado isso como algo negativo. Talvez tenha pensado que algo está errado com você. Mas deixa eu te mostrar uma verdade que pode mudar completamente a forma como você vê esse momento. Deus também fala através do desconforto, não como punição, mas como direção, porque aquilo que Ele quer te mostrar não cabe mais na versão antiga de você. E esse incômodo constante é o sinal de que você está sendo levado além do superficial, além do automático, além do que já não sustenta mais. Só que existe uma mudança ainda mais profunda acontecendo, porque chega um momento em que você para de sentir como antes. E isso, à primeira vista, parece ainda mais assustador. Quando você para de sentir, mas começa a perceber, existe um momento nesse processo em que algo muda de forma inesperada. Não é mais o desconforto constante, nem o colapso, nem o vazio intenso. É algo mais sutil e, ao mesmo tempo, mais profundo. Você percebe que já não sente como antes. Aquela intensidade emocional diminui, aquela urgência interna já não é a mesma. Até mesmo a forma como você percebia Deus parece ter mudado. E isso pode te assustar, porque você começa a pensar que está se afastando, quando na verdade algo muito mais profundo está acontecendo. Você não está deixando de sentir. Você está começando a perceber. Existe uma diferença enorme entre viver baseado no que você sente e viver baseado no que você discerne. Durante muito tempo, sua relação com Deus pode ter sido guiada por emoções. Quando você sentia, você acreditava que Ele estava perto. Quando não sentia, você achava que Ele estava distante. Mas agora, esse padrão está sendo quebrado. Deus está te levando para um lugar onde a sua percepção não depende mais do que você sente. Isso muda completamente a forma como você vive. Porque sentimentos oscilam, eles vêm e vão. Eles são influenciados pelo ambiente, pelo cansaço, pelas circunstâncias. Mas a presença de Deus não oscila. Ela permanece. E quando você começa a perceber isso, algo dentro de você se estabiliza de uma forma nova. Você começa a notar detalhes que antes passavam despercebidos. Pequenas direções, ajustes internos, uma clareza que não vem de emoção, mas de convicção silenciosa. Você começa a entender sem precisar sentir. E isso não é frieza espiritual, é maturidade. É quando sua fé deixa de ser dependente de experiências intensas e passa a ser sustentada por algo mais sólido, mais profundo, mais constante. Mas esse tipo de percepção exige silêncio interno, exige que você desacelere, que você pare de buscar estímulos o tempo todo, que você aprenda a observar. Porque Deus nem sempre se revela no que é intenso, muitas vezes Ele se revela no que é sutil. E se você ainda estiver esperando sentir algo grande, pode acabar ignorando aquilo que já está acontecendo dentro de você agora. Você não perdeu a conexão, ela só mudou de forma. E essa nova forma te prepara para algo ainda mais profundo. Porque quando você aprende a perceber, você começa a entrar em um espaço diferente. Um espaço onde você já não é mais quem era, mas também ainda não se tornou completamente quem está sendo formado. E esse lugar é um dos mais desafiadores de atravessar. O espaço entre quem você era e quem está se tornando. Existe um lugar no meio desse processo que quase ninguém sabe explicar, porque ele não tem forma definida. Você não é mais quem era. Aquela versão antiga já não encaixa, já não responde, já não representa quem você é agora.
mas ao mesmo tempo, você ainda não se tornou quem sente que está sendo formado. E isso cria uma sensação estranha de estar no meio do caminho, sem identidade clara, sem referência segura. Você olha para trás e percebe que não consegue voltar. Aquilo já não faz sentido, já não te preenche, já não te sustenta. Mas quando tenta olhar para frente, ainda não consegue enxergar com nitidez quem você está se tornando. É como estar em uma transição invisível. E o mais desafiador desse lugar é que ele não oferece estabilidade. Você não tem rótulos, não tem definições, não tem aquela sensação de saber exatamente quem você é ou para onde está indo. Isso pode gerar uma inquietação profunda porque o ser humano gosta de ter controle, gosta de ter clareza, gosta de se reconhecer. Mas esse espaço não foi feito para ser confortável. Ele foi feito para ser transformador, porque é exatamente aqui que Deus trabalha sem interferência da sua versão antiga. É aqui que Ele forma algo novo sem que você tente voltar ao que era familiar. É aqui que Ele constrói sem que você limite o processo com expectativas antigas. Esse espaço entre versões não é perda de identidade, é construção de identidade. Só que essa construção não acontece do lado de fora. Ela acontece dentro e por isso você não consegue ver com clareza ainda. Mas existe um detalhe importante que muda tudo. Você não precisa entender completamente quem está se tornando para continuar avançando. Você só precisa confiar que não é mais a mesma pessoa. E isso já é suficiente para não voltar atrás. Esse lugar pode parecer solitário, indefinido, até confuso, mas ele é necessário, porque ninguém acessa uma nova identidade sem passar por um momento onde a antiga já não serve. E a nova ainda não está totalmente formada. E talvez o que você esteja vivendo agora seja exatamente isso. Não um atraso, não um erro, mas um processo invisível acontecendo no lugar mais profundo que existe dentro de você. E enquanto isso acontece, algo ainda mais sutil começa a se manifestar. Uma presença que não invade, não força, mas começa a se revelar de uma forma completamente diferente do que você imaginava. A presença que não se impõe, mas se revela. Existe uma forma de presença que você talvez nunca tenha percebido antes. Não é aquela que chega com intensidade, não é aquela que toma conta de tudo de forma imediata, não é aquela que responde exatamente como você esperava. É diferente. Ela não invade, ela se revela. E isso muda completamente a forma como você entende Deus. Porque talvez, durante muito tempo, você tenha esperado que ele se manifestasse de forma clara, forte, inconfundível. Algo que eliminasse qualquer dúvida, algo que fosse impossível de ignorar. Mas agora, não é assim. Agora, a presença de Deus começa a surgir de forma silenciosa, quase imperceptível, como se estivesse esperando que você desacelere o suficiente para notar. E a verdade é que essa presença sempre esteve aí, mas você não conseguia perceber, porque você estava ocupado demais, tentando controlar, tentando entender, tentando sentir algo específico. E enquanto sua atenção estava voltada para o que você esperava, você não percebia o que já estava acontecendo. Deus não precisa se impor para ser real. Ele não precisa competir com o seu barulho interno. Ele apenas se revela quando você aprende a observar. E essa revelação não acontece de fora para dentro. Ela acontece de dentro para fora. É uma consciência que começa a crescer. Uma percepção de que você não está sozinho, mesmo quando tudo parece vazio. Uma certeza silenciosa que não depende de explicações, mas que se sustenta por si mesma. Você começa a notar pequenas mudanças. Uma paz que surge sem motivo aparente. Uma direção sutil que você não sabe explicar de onde veio. Uma clareza que não é lógica, mas que faz sentido de um jeito profundo. E então você entende algo que antes parecia impossível.
Deus não estava distante. Você que ainda não tinha aprendido a reconhecê-lo dessa forma, essa presença não força você a perceber. Ela convida, ela espera, ela se revela no momento em que você para de exigir e começa a receber. E isso exige uma mudança interna, porque enquanto você tenta controlar a forma como Deus deve se manifestar, você limita a forma como Ele pode se revelar. Mas quando você solta, quando você abre mão da expectativa, quando você permite, algo muda. Você começa a perceber o que sempre esteve ali. E essa percepção te leva para um próximo nível. Porque chega um momento em que você para de buscar respostas desesperadamente. E algo dentro de você muda completamente. Quando você para de procurar respostas e começa a ouvir. Existe um ponto nesse caminho em que algo dentro de você simplesmente desacelera. Não porque tudo se resolveu, não porque todas as dúvidas desapareceram, mas porque você percebe que correr atrás de respostas não está mais funcionando. E isso muda a sua postura. Você para de perguntar com ansiedade, para de tentar arrancar explicações rápidas, para de exigir que tudo faça sentido agora. E pela primeira vez, você começa a ficar em silêncio. Não um silêncio vazio, mas um silêncio atento, um silêncio que escuta. E é aqui que algo profundo acontece, porque enquanto você estava focado em encontrar respostas, sua mente estava ocupada demais, sempre analisando, sempre tentando entender, sempre tentando controlar o que vinha a seguir. Mas agora, você começa a percebe que Deus nunca deixou de falar. Você que estava tentando ouvi-lo apenas nas respostas que queria. Existe uma diferença entre ouvir para confirmar expectativas e ouvir para receber direção. E quando essa mudança acontece, sua percepção se abre de uma forma completamente nova. Você começa a notar aquilo que antes ignorava. Pequenos direcionamentos, ajustes internos, convicções silenciosas que não vêm acompanhadas de barulho, mas que carregam uma certeza profunda. Você começa a entender sem precisar de explicações completas. E isso traz uma paz diferente. Não é a paz de quem tem todas as respostas. É a paz de quem aprendeu a ouvir, mesmo sem entender tudo. E isso te posiciona de uma forma nova diante de Deus. Porque agora você não está mais tentando conduzir a relação. Você está permitindo ser conduzido. E essa mudança é sutil, mas poderosa. Você já não força, já não pressiona, já não tenta antecipar. Você apenas permanece atento, sensível, disponível. E é exatamente nesse lugar que algo inesperado acontece. Porque quando você para de buscar com ansiedade, o encontro deixa de ser esforço e passa a acontecer. O encontro que acontece sem aviso. Existe um momento que você não consegue prever. Ele não segue lógica, não responde ao seu esforço. Não acontece porque você fez tudo certo. Ele simplesmente acontece. Sem aviso, sem preparação aparente, sem sinal antecipado. E quando acontece, você percebe. Não é algo externo que chama a atenção. Não é um evento grandioso. Não é uma mudança visível ao redor. É algo interno, profundo, inegável. Uma consciência que se abre, uma paz que se instala, uma clareza que não precisa de explicação. Você não buscou naquele instante, mas encontrou. E então tudo faz sentido de uma forma que palavras não conseguem explicar completamente. Aquilo que antes parecia confuso agora se encaixa. Aquilo que parecia silêncio agora revela que nunca foi ausência, era presença, sendo percebida no tempo certo. Esse encontro não depende do seu estado emocional, não depende de você estar forte, preparado ou seguro. Ele acontece justamente quando você já não está tentando controlar, quando você já não está exigindo respostas, quando você já não está lutando para entender tudo. Ele acontece quando você se torna disponível. E é por isso que ele surpreende.
Porque você percebe que Deus não estava esperando você chegar a um lugar perfeito. Ele estava esperando você parar de fugir do lugar onde você já estava. E quando isso acontece, algo muda dentro de você de forma definitiva. Você não volta a ser como antes. Não porque tudo ficou resolvido, mas porque agora você sabe. Sabe que Ele está presente. Sabe que Ele nunca se afastou. Sabe que até os momentos mais confusos carregavam um propósito que você ainda não conseguia enxergar. E essa consciência não depende de circunstâncias. Ela permanece, mesmo quando ainda existem dúvidas, mesmo quando ainda existem processos acontecendo, mesmo quando nem tudo está claro. Porque agora não é mais sobre entender tudo, é sobre saber quem está com você em tudo. E essa é a virada. Mas existe uma verdade ainda mais profunda que precisa ser revelada. Algo que muda completamente a forma como você interpreta toda a sua jornada até aqui. Você nunca esteve perdido, apenas estava sendo conduzido. Agora, você consegue olhar para trás de uma forma diferente. Não com dúvida, mas com entendimento. Tudo aquilo que parecia confuso, todos os momentos em que você achou que estava sem direção, todas as vezes em que sentiu que estava distante, começam a ganhar um novo significado. Você não estava perdido, você estava sendo conduzido. Mesmo quando não havia clareza, havia direção. Mesmo quando não havia respostas, havia movimento. Mesmo quando você achava que estava sozinho, havia uma presença constante, silenciosa, mas firme, te levando exatamente para onde você precisava chegar. E talvez o maior erro não tenha sido se sentir perdido. Tenha sido acreditar que Deus só estava presente quando você conseguia entender. Porque agora você percebe. Ele estava no silêncio, ele estava no vazio, ele estava no desconforto, ele estava na desconstrução. Ele estava em cada detalhe que você tentou interpretar como a ausência, mas que na verdade era cuidado, cuidado que você ainda não conseguia reconhecer. E isso muda tudo, porque a partir do momento em que você entende isso, você para de temer os processos, você para de resistir aos momentos difíceis, você para de interpretar a falta de controle como algo negativo e começa a confiar. Não porque tudo está claro, mas porque agora você sabe quem está conduzindo. E quando você sabe quem conduz, você não precisa mais ver o caminho inteiro. Você só precisa continuar. Porque mesmo quando parecer que nada está acontecendo, tudo está. Mesmo quando parecer que você não está avançando, você está sendo levado. E mesmo quando a sensação de estar perdido tentar voltar, você vai lembrar. Nunca foi sobre estar perdido, sempre foi sobre aprender a reconhecer a direção de Deus, mesmo quando ela não parecia direção. E a partir de agora, você não caminha mais tentando encontrar o caminho. Você caminha sabendo que nunca deixou de estar nele.